Olá, estamos de volta e agora nós vamos ver na prática como é que funciona uma consulta ao banco de dados, usando o SQL. Neste vídeo, você verá como é que a gente usa SQL para fazer perguntas aos dados, que na verdade é isso que a gente faz. A gente faz uma consulta aos dados, é como se a gente entrevistasse uma pessoa, só que essa pessoa está dentro do seu computador. E a gente vai ver também como é que a gente cruza dois dados sobre o mesmo assunto, ou sobre assuntos conexos. Como nós vimos antes, a minha banda favorita é um banco de dados, e nós criamos 3 tabelas para que a gente possa analisar o que eles fizeram ao longo da vida deles. Aqui eu vou mostrar algumas coisas em SQL sobre essa banda. Como é que a gente faz perguntas em SQL? Bom, o básico é usando 2 comandos, o from e o select. Select, a gente informa quais são as colunas que a gente quer que ele puxe. E o from informa de que tabela eu quero que ele puxe essas colunas. Vamos ver o exemplo aqui? Eu quero saber o nome dos discos que eles fizeram. Então eu vou botar select título from discos. E é só isso. Facinho, né? E agora se eu quiser ver tudo, não só o título, eu vou botar select asterisco from discos. Facíssimo. Aí a gente vai começar a complicar um pouquinho. Tá fácil demais, né? Então vamos filtrar. A gente filtra usando a cláusula where, que é onde, em inglês. Quando a gente não quer todos os dados de uma vez só. Então, eu quero os dados dessa tabela aqui, desta variável, desde que seja de tal jeito ou daquele jeito ou outro. Se eu quiser só os discos da segunda formação do Deep Purple, a melhor de todos os tempos, né, eu vou botar select título from discos where formação igual a 2. Então a gente bota aspas. Se a gente for tentar agora com as aspas, vai dar certinho. E se eu quiser filtrar por mais de uma condição? Então, além do where, eu vou ter que usar o and. E em inglês. Aqui no caso, eu quero filtrar, eu quero que ele me mostre só os nomes dos discos da segunda formação gravados ao vivo. Então eu vou colocar aqui, ó, select título from discos, where formação igual a 2 entre aspas, and tipo igual ao vivo, entre aspas também, porque esse ao vivo é texto. A gente também pode fazer operações, a gente pode contar quantos tem, a gente pode somar os números que tiver e a gente pode fazer médias também. Isso entre outras várias, diversas, a gente pode ir criando. A gente pode fazer contas, divisões, etc. A gente vai ver uns exemplos aqui. Isso é usado pelo SQL para resumir os dados. Em vez de pegar tudo, tu pega ali só o resuminho. Por exemplo, se eu quiser saber quantos discos foram gravados por cada uma das formações do Deep Purple, eu vou ter que usar uma contagem. A contagem é uma operação numérica que pode ser feita por campos de texto. A única coisa que tu pode fazer numericamente com texto é contar quantos tem. Então a gente vai fazer o seguinte: select formação, vírgula, count, que é contagem, entre parênteses, título. Ou seja, de cada formação eu quero que ele me conte quantos títulos tem. From discos, ou seja, da tabela discos. Group by, isso aqui é novo, isso aqui não apareceu ainda. Agrupar por formação. Se tu não colocar essa cláusula aqui, ele vai te colocar o número geral. Então tu tem que botar o group by para ele poder separar para cada formação quantos discos foram lançados. E quanto tempo leva para ouvir tudo que já foi lançado de cada formação? A gente pode somar ali a duração de cada disco. Então a gente vai botar lá select formação, sum, que é soma, entre parênteses duração, from discos, group by formação. Então ele vai te dar ali, em minutos, quanto tempo leva para ouvir todos os discos de cada formação. Então quando fizer operações, precisa checar se tem que agrupar com group by. E se eu quiser saber quanto tempo leva para ouvir tudo que eles já gravaram, tudo que já saiu deles ao longo da história, é muito simples. É só não agrupar. Então eu vou botar select formação, vírgula, sum duração.
Aliás, nem precisa colocar o select formação. Pode botar select sum, duração, from discos. Então ele vai te dar 4.850 minutos da sua vida para ouvir todos os discos do Deep Purple. Quanto que isso dá em horas? A gente pode fazer uma nova operação. Select sum, entre parênteses duração, dividido por 60. E lembre que no computador, o dividido não é aquele dividido da sua escola. O dividido é a barrinha, né? Então, select sum, duração, dividido por 60, from discos. Então ele vai me dizer aqui que dá quase 81 horas de escuta. É uma maravilha. 3 dias e tanto ouvindo Deep Purple. Esse é o sonho das minhas férias. E se eu quiser saber qual é a duração média por tipo de disco? Lá nos anos 90 tinha um amigo meu que dizia: eu não gosto dos discos de Deep Purple porque são muito longos, as músicas são muito longas e tal. Pobre inocente, não sabia de nada. Então a gente pode botar select tipo, que o tipo vai dizer se é de estúdio ou ao vivo. AVG, que é de average, é a abreviatura de average, que significa média, né? Entre parênteses, duração. Ou seja, para cada tipo de disco, eu quero que ele me dê a média da duração de todos os discos que estão naquele tipo. From discos, group by, tipo. Então ele vai quebrar aqui, vai dizer que em média os discos ao vivo têm quase 94 minutos e os discos de estúdio têm quase 66 minutos. Isso porque eu coloquei aqui os remasters com faixa extras, que é bom. E aí, neste momento, o elenco de Wayne's World, quanto mais idiota melhor no Brasil, está com muito orgulho de você. Você é um nerd, você é digno de estar no camarote do Alice Cooper. E como é que a gente coloca essas 3 tabelas que nós temos para conversar entre si usando o SQL? O SQL tem uma coisa muito bacana chamada join. Existem 3 tipos de join, que eu não vou desenvolver aqui. A gente vai usar só o básico, né? O join, ele faz com que 2 tabelas diferentes trabalhem como se fossem uma só, né? Desde que elas tenham uma variável em comum, uma chave. No caso, a formação. Se elas têm essa formação, eu posso pegar uma coluna de outra. Se elas têm uma chave em comum, eu posso usar colunas de uma e de outra para fazer uma mesma consulta. Nem sempre, quando a gente define uma chave, a coluna vai ter o mesmo nome em 2 tabelas. Isso acontece bastante. Se tu for usar os dados do TSE, dados eleitorais, às vezes a coluna de chave tem um nome em uma tabela e outro nome em outra tabela. Então você tem que declarar explicitamente que na tabela tal a coluna com este nome é igual a na tabela tal a coluna com aquele nome. Como é que a gente vai comparar os guitarristas? O Deep Purple é uma banda que sempre teve grandes guitarristas. Ritchie Blackmore, o rei dos riffs. Steve Morse, um cara que tece solos ali, né? Como é que a gente pode comparar esses 4 caras que já passaram pela banda? A gente pode usar esses dados também. Só que a gente vai precisar de um join. Por exemplo, para a gente saber quantos shows cada um deles fez. A gente vai puxar. Na tabela dos shows não tem o nome do guitarrista. Então a gente vai ter que puxar o nome do guitarrista que estava na formação que fez aquele show. Então a gente vai fazer o seguinte, essa consulta aqui, ó. Select guitarrista, vírgula, count data. Ou seja, ele vai contar quantas datas cada guitarrista fez. From shows, que é uma tabela. E agora vem a parte complicadinha. Shows, from shows, join formações. Ou seja, a tabela shows vai fazer um join, vai se juntar com a tabela formações on. Ou seja, em que ponto da tabela elas vão se juntar. From shows, join formações, on. Shows, ponto, formação, igual formacóis, ponto, formação. Então aqui, com esse joinzinho aqui, a gente está dizendo que essas tabelas conseguem trabalhar juntas entre si, sim. Né? E eu vou botar group by guitarrista. Guitarrista está lá na tabela formações. Os shows, as datas, estão na tabela shows. Mas aqui, com essa coisa complicada aqui do meio, a gente consegue botar isso para trabalhar junto. Ele vai me dizer para cada guitarrista quantos shows ele fez, quantas datas ele tocou. Por exemplo, o Joe Satriani tocou 30 shows, Ritchie Blackmore, 970.
Steve Morse, 1548 shows, pelo menos até o final de 2018. E por aí vai. E se eu quiser ranquear isso? Porque aqui não está em ordem, aqui está em ordem alfabética do nome do guitarrista. Se eu quiser ranquear pelo número de shows que cada um fez, também dá para fazer no SQL. Primeira coisa, a gente tem que dar um nome para a contagem. Ali. Lá em cima, select guitarrista, count, entre parênteses data, as, como, né? Count data, as vezes. Né? Depois vem aqui todo o join, aquele mesmo join da outra vez. E lá no final, group by, guitarrista, order by, ordenar por vezes, que é o nome que a gente deu para contagem. Desk, que é descendente, decrescente, né? Ou seja, do maior para o menor. Então ele vai dizer aqui, o Steve Morse fez 1548 shows, Ritchie Blackmore 970, Toby Bowling lá de 75, 76 fez 53 shows e Joe Satriani fez 30 shows lá em 93, 94. E se eu quiser saber quantos discos cada guitarrista gravou? Então eu vou ter que juntar a tabela formações com a tabela discos. É a mesma coisa. Só que aqui eu já vou fazer ordenada. Então vai ter aqui select de guitarrista, count, título do disco, né? As, álbuns, né? Ou seja, eu quero que ele crie uma variável chamada álbuns que representa a contagem dos títulos de disco. Né? From discos join formações on discos.formação igual a formações.formação. Where, tipo do disco, igual estúdio. Eu quero saber só os discos de estúdio, quantos cada um gravou. Group by, guitarrista. Order by, álbuns, que é aquela variável que a gente criou. Desk, que é decrescente. Então vai ter aqui, o Ritchie Blackmore gravou 14 discos de estúdio, Steve Morse gravou 6 e Tommy Bolin gravou um só. E cadê o Joe Satriani nisso aí? O Satriani, ele só foi contratado para terminar a turnê que o Blackmore largou na metade, rasgou o passaporte e não gravou nenhum disco. Quantos discos ao vivo há de cada guitarrista? É a mesma coisa. Pega o mesmo código e em vez de estúdio, troca o tipo por ao vivo. Facinho, né? Eu sei. Facinho não é, né? Especialmente na primeira vez. Tua cabeça, essa hora, deve estar que nem essa foto aqui, que mostra o Cassino de Montreux naquela noite de 4 de dezembro de 1971, quando Frank Zappa fez um show lá e teve um idiota na plateia que começou a tacar palito de fósforo e pegou fogo naquilo tudo. E foi daí que saiu aquela música que todo mundo conhece. Smoke on the water and fire in the sky. Dá uma paradinha, vai tomar um gole d'água, depois acessa esse tutorial aqui da Escola de Dados, mostrando como é que é SQL, e dá uma estudada com calma nisso. Depois a gente volta aqui e continua para a próxima parte, quando eu vou apresentar para vocês o que é programação e as principais linguagens, comparar as principais linguagens de programação para análise de dados. Nesse vídeo, nós vimos como selecionar dados e fazer contas usando SQL. Como consultar 2 bancos de dados ao mesmo tempo. E nós vimos também por que o Deep Purple é a melhor banda do mundo. Opa. Isso não está nos dados. Para você sacar isso, vai ter que ouvir as 80 horas de disco. Um abração e até mais.